Mas hoje nós falávamos, né, feriado de Corpus Christi, feriado nacional, milhares de pessoas, eles participaram aqui da Marcha para Jesus aqui na capital, inclusive o evento religioso tem servido também de palanque eleitoral. O pré-candidato à presidência pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro, passou pelo evento e disse que o Brasil vive uma guerra espiritual. Vamos acompanhá-lo. Essa guerra é espiritual e hoje é a maior resposta que nós podemos dar ao mundo do mal, que vai ser expulso do governo desse Brasil esse ano. Em nome do Senhor Jesus, amém! E Flávio também falou sobre a polarização. Vamos acompanhá-lo. A polarização não é uma escolha minha, né? Eu acho que o brasileiro está vendo com mais clareza hoje qual é o caminho que ele quer seguir. Tem um caminho do atual governo, que é violência, é miséria, é altos impostos, é perseguição, é fome, é comida cara, é o salário comprando menos, enchendo menos o carrinho de compra no mercado. E o lado de cá, com a gente, que é o caminho da prosperidade que a gente quer oferecer, com menos impostos, mais segurança, mais oportunidade para todos, e respeitar a fé de todo mundo e respeitar a opinião diferente de todo mundo. Aqui não vai ter censura. Esse ato aqui, eu tenho certeza que pode até estar irritando muita gente do lado de lá, mas vão ter que aturar, porque isso aqui é a prova de que o Brasil tem fé e o Brasil tem futuro. Quero ouvir o Cristiano Beraldo. Ele falou que o Brasil vive uma guerra espiritual, Beraldo. Pois é. Olha, Marcelo, as pessoas usam, né, esse momento da Marcha para Jesus para fazer a sua manifestação política ali, mas não cabe. Eu que sou católico, praticante, eu não acho que cabe esse tipo de atitude num ambiente como esse, mas me parece que os próprios organizadores, eles vão cultivando essa mistura entre a política e a fé. Mas a fé é uma coisa individual, né? O problema do mal que está no governo federal, como ele disse ali o senador, né, que vai ser expulso do governo esse ano e tal, não é intervenção divina que vai fazer isso, não. O Brasil só vai conseguir corrigir os seus problemas e se livrar das más escolhas para os seus representantes quando tiver educação de qualidade, quando puder viver do seu próprio trabalho ao invés de depender de esmola do governo, quando a dignidade for recuperada pela população brasileira, quando os brasileiros puderem ter de novo confiança de sair às ruas às noites, como disse o Mota aqui mais cedo, né, como era o Rio de Janeiro antigamente. Isso tudo não é pela intercessão de Jesus Cristo, é por um trabalho duro e corajoso, sem preguiça, sem interesses secundários. Combater criminalidade, resolver injustiças, desequilíbrios, exige muita renúncia, compromisso em fazer a coisa certa, deixar de se preocupar com a popularidade e meter a mão na massa, doa quem doer. Porque uma vez o trabalho realizado, no longo prazo, o valor deste trabalho será reconhecido e o reconhecimento será muito mais sólido e duradouro do que essa conversa fiada que a gente ouve a cada eleição. Portanto, o Brasil precisa que os seres humanos que estão envolvidos nesse processo político, que eles, de fato, façam o trabalho para o qual eles foram eleitos, ao invés de ficarem ocupando espaço, trabalhando em causa própria, consumindo dinheiro público com bobagem e contribuindo para o nosso atraso, como a gente tem visto há tanto tempo no país. E a polarização, né, Mota, a gente sabe que o presidente Lula tem dificuldades de penetrar justamente no eleitor evangélico, né, ser aceito pelo eleitor evangélico. Inclusive, Jorge Messias participou dessa marcha aqui para Jesus, aqui em São Paulo. É um mistério para mim, Marcelo, como podem existir
socialistas cristãos, ou como pode um cristão ser de esquerda, porque o cristão e o esquerdista servem a senhores diferentes. O fundador, o grande guru da esquerda, é um sujeito chamado Karl Marx, que explicou com todas as letras, está escrito lá, é só ler, que a religião é o ópio do povo. A religião é um sistema criado para fazer com que o trabalhador aceite a opressão. Não é o Brasil que passa por uma guerra espiritual, é o mundo. O Ocidente, que nós conhecemos, todas essas instituições, inclusive esse tão louvado Estado de Direito, tudo isso foi construído em cima de uma herança judaico-cristã. Nunca essa herança esteve tão ameaçada. Ela é ameaçada por extremistas religiosos, ela é ameaçada pelo materialismo comunista e ela é ameaçada por aquilo que o professor canadense Gad Saad chama de empatia suicida. É uma coisa pregada pelo progressismo, pela turma woke, que é a disposição de você receber, abraçar, aplaudir e considerar como legítimas ideias e visões do mundo que são absolutamente inaceitáveis para qualquer um que se diga cristão e entenda o mínimo de cristianismo. Agora, é evidente, quando você olha a política brasileira, que há muitas pessoas que são cristãos porque viram nisso aí uma abertura para conseguir poder e para conseguir dinheiro. Mas que um dia, porque um dia, esse dia chega para todos nós, né? Um dia que nós vamos estar frente a frente com aquele que nos criou. E aí nós vamos ter que prestar contas. E aí eles vão ter que criar uma explicação muito boa para o que eles fizeram por aqui. Dávila, polarização até na religião, Dávila? Mas essa turma precisa ler a Bíblia um pouco, né? Não está ali quando tentaram politizar a religião. Jesus chamou, pediu para levar uma moeda. Ele olhou para a moeda e falou: de quem é essa efígie aqui? Ele falou: de César. Por isso, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Este deveria ser o lema para guiar nessas horas. O que é de César, o que é da política, é nosso, é do cidadão, é da responsabilidade individual, é da escolha criteriosa. É de parar de votar no menos pior e votar naquele que representa os valores que nós acreditamos e defendemos. Depois o segundo turno é outra história, mas essa história de começar a falar: meu candidato, aquele que eu gosto, aquele que eu tenho simpatia, não tem chance, aí por isso eu vou votar num outro. Bom, isto não é votar de acordo com a sua consciência, com os seus valores. Isso não é dar um sinal de que você realmente quer mudança para o país. E dê a Deus o que é de Deus. A parte espiritual, a formação da família, os valores que nós ensinamos em casa, o cultivo da nossa fé, tudo isso está no âmbito privado, no âmbito do indivíduo. Por isso, é muito importante ter este arcabouço de fé religioso para nós termos sempre o norte de onde andamos, pisamos, fazemos e atuamos. Mas é preciso também ter uma consciência cívica para participar da vida pública de várias formas. Pode ser como um cidadão engajado, pode ser disputando eleição, pode ser apoiando um candidato, mas sempre votando de maneira consciente, para que sempre tenhamos esta harmonia entre os valores que defendemos e pregamos e aquilo que esperamos dos nossos líderes. Talvez essa seja uma maneira boa para fazer essa ponte entre o mundo de César e o mundo da fé.
Só para a gente fechar esse assunto, né? O último censo do IBGE apontou catolicismo romano 56,75% da população e os evangélicos e protestantes 26,85%. Nós vamos a um rápido intervalo, fique conosco, é rápido mesmo. Quero contar com vocês na próxima participação aqui nos Pingos nos Is. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. A contagem regressiva continua. O Equador fecha sua preparação para a Copa em mais um amistoso. A seleção entra em campo contra a Guatemala. Faltam poucos passos para o maior campeonato do planeta. Neste domingo, às 5 da tarde, na Pay TV, TV aberta digital e no YouTube da Jovem Pan Esportes. Você está pronto para alavancar sua carreira e se tornar um especialista? Com as novas formações da NIL, desenvolvedor back-end Java, engenharia de dados e especialista em Excel e Power BI vão te levar do zero ao avançado, possibilitando vagas com média salarial acima de R$10 mil. Tudo isso de forma online e preço acessível, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Acesse agora niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. 1958 na Suécia. O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo. 1962 no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970 no México. Tricampeão! O futebol virou arte. 1994 nos Estados Unidos. Raça! Superação! Tetra! 2002 entre Japão e Coreia do Sul. O mundo viu nascer o Penta! Estados Unidos, México, Canadá. 3 países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando e a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan. Onde tem futebol, tem Jovem Pan. Oferecimento, bota essa paixão pra jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Os Pingos nos Is. Jovem Pan. 7h34. Muito obrigado pela companhia, sintonia. Estamos de volta com os Pingos nos Is. Vamos dar sequência então ao programa. Porque o advogado-geral da União, Jorge Messias, rebateu as declarações de Flávio Bolsonaro de que o mundo do mal vai ser expulso do governo. Segundo Messias, o evento não deveria ser usado como comício. Vamos acompanhá-lo. Na mesa de Jesus Cristo sentavam judeus e gentios. A proposta de Jesus é amor, é acolhimento, é perdão, é comunhão. Eu não vim aqui para fazer discussão política. Hoje é um dia de louvar e adorar a Deus. Aqui não é dia de comício, é dia de louvor e agradecimento ao nosso Deus, que é um Deus grandão. Claro, evidentemente que Jorge Messias, que é o advogado-geral da União, não esteve ao lado de Flávio Bolsonaro, do governador Tarcísio de Freitas e também do prefeito aqui de São Paulo, portanto, Ricardo Nunes, né? O palanque foi diferente, ele compareceu, ele é evangélico, evidentemente, teve o seu nome que não foi aceito lá pelo Senado, a grande derrota do presidente Lula, que é atribuída, portanto, mas de qualquer forma, o presidente pretende novamente fazer essa indicação mais para frente, e o Supremo desde setembro do ano passado não conta, portanto, com o ministro. Ao invés de 11, são 10 magistrados, portanto, lá no Supremo Tribunal Federal. E nós estamos de volta agora, 19h36, para toda a rede Jovem Pan, portanto, e agora eu quero fazer análise com Cristiano Beraldo do que falou aí, portanto, Jorge Messias aqui em São Paulo, na Marcha para Jesus. Beraldo. Pois é, Jorge Messias ganhou um protagonismo muito grande, né, dentro do próprio governo e da imprensa, não pelo seu trabalho à frente da Advocacia Geral da União, mas em razão de ter tido seu nome rejeitado pelo Senado Federal a partir da indicação feita por Lula para a vaga no Supremo Tribunal. Isso gerou consequências políticas muito graves. O advogado-geral da União
se posiciona ali como alguém que não quer falar de política, que está ali no evento da Marcha para Jesus, para, enfim, falar de religião, etc. Mas a realidade é que ele se tornou um personagem bastante relevante desses últimos acontecimentos políticos no Brasil. Por quê? O governo não aceitou a derrota que teve no Senado e boa parte dos opositores à indicação de Messias, tanto aqueles opositores declarados, mas especialmente aqueles que fizeram de conta que apoiaram, aqueles que levaram a culpa pela derrota por terem trabalhado de forma silenciosa nos bastidores para a rejeição do nome de Messias. Esses aí estão sofrendo todas as retaliações possíveis por parte do governo federal. E Messias agora se coloca numa posição de tranquilidade, porque ele já foi dito a ele que caso o presidente da República consiga êxito na sua campanha de reeleição, Messias será novamente indicado para o Supremo Tribunal Federal. Bom, talvez não reste a Messias alternativa que não torcer por essa possibilidade. Mas, pelo que a gente tem visto aí, não será fácil para que o presidente da República se mantenha na posição de poder indicar o próximo nome para o Supremo Tribunal Federal. Luiz Felipe Dávila, então, ele reclamou que foi utilizado como palanque eleitoral a Marcha para Jesus aqui em São Paulo. A Marcha para Jesus vem sendo usada como palanque eleitoral há muito tempo. Aliás, quase todos os candidatos em época de eleição passam pela Marcha de Jesus. O ponto não é passar pela Marcha de Jesus e transformar aquilo em palanque. O ponto é que a população evangélica gosta desse evento, adere a este evento, e este evento é um evento longuíssimo. E nesse evento longuíssimo tem várias coisas, inclusive falas políticas. E isso é parte dos organizadores. Agora, é óbvio que o Cristiano Beraldo deu um bom exemplo de nós, católicos praticantes, jamais nós abriríamos uma igreja para alguém fazer discurso político. Isso não cabe. Mas nesse mundo, nesse evento evangélico, cabe. Então, é normal. Existe uma verdadeira romaria de políticos nesses eventos. E, aliás, muitos candidatos da igreja mesmo disputam eleição como deputado estadual, deputado federal, senador. Então, faz parte desta cultura do evento. Então, eu não vejo nada demais ter esta conotação política no meio de um longo evento que tem várias coisas, tem show de música, tem a parte mais religiosa e tem a parte política. Isso faz parte da natureza dessa Marcha para Jesus, que já se consolidou como um evento gigantesco, enorme, anual, e no calendário. Então, por isso, tanto é assim que o próprio Messias estava lá representando o governo. Aliás, Lula jamais apareceu num evento nele. Talvez seja aquilo pelo que o Mota falou, a incompatibilidade de ser de esquerda e cristão. E Roberto Mota, a gente sabe que a bancada evangélica é grande, seja na Câmara, na Lesp, aqui em São Paulo e também lá em Brasília, também é uma bancada respeitável, né? Essa mistura de política com religião é uma coisa complicada, porque a religião tem o aspecto íntimo, pessoal, mas também tem esse aspecto coletivo político, né? E isso existe há muito tempo. Basta a gente lembrar, quando o Império Romano caiu, foi a igreja que manteve um mínimo de civilização aqui no Ocidente. Os papas disputaram com reis muitas vezes para decidir quem decidia, quem mandava. E foram os filósofos e juristas da igreja, os canonistas, que lançaram as bases do que hoje é o direito no Ocidente. O problema é quando a fé não passa de uma desculpa, uma camuflagem para obter o poder político. O problema é quando o sujeito se diz cristão, fala em Jesus Cristo e em Deus, mas as ações dele estão em contradição direta
com as palavras. E quanto a isso, o próprio Jesus já disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir ao mesmo tempo a Marx e a Deus. O fato é o seguinte, né, Beraldo? Desde a votação, né, Messias praticamente entrou lá num coliseu, né, foi derrotado. A relação entre o governo e o Senado, com o presidente Davi Alcolumbre, essa relação totalmente estremecida até agora. Pois é, há informações aí de que estão tentando construir, né, uma ponte de comunicação para restabelecerem esse contato, né, pelo menos a convivência, porque, no fundo, o presidente da República precisa do presidente do Congresso Nacional e o presidente do Congresso Nacional precisa do presidente da República, especialmente em ano eleitoral. Mas há outros interesses por trás. Porque, de um lado, o presidente do Senado tem ali uma série de pautas-bombas que desagradam o governo. Ele também pode, em razão do cargo que exerce, colocar em discussão e votação, por exemplo, impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas o presidente do Senado demonstra claramente que não está ali para fazer isso. Ele está ali para se defender, até porque seu nome vira e mexe, é envolvido ali em determinados escândalos que aparentemente faltam a ele o interesse em esclarecer. Foi Davi Alcolumbre que barrou diretamente a CPI do Banco Master. Então, o que a gente vê é que os dois lados estão ali defendendo seus próprios interesses e eles precisam um do outro para conseguirem ter êxito nas eleições desse ano. E para essas pessoas que olham a política como um instrumento de interesse pessoal e não um instrumento de defesa daquilo que é certo e melhor para o Brasil, isso basta. Agora, para a população, isso está muito aquém do que deveria ser. E nos resta simplesmente torcer para que na próxima legislatura, com um Senado que tende a ter uma renovação bastante expressiva e também, eventualmente, até uma renovação na presidência da República, que nós possamos ter uma dinâmica política completamente diferente. Mas, infelizmente, até 31 de janeiro, até 31 de dezembro, é isso que a gente está vendo que vai permanecer.